Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nos diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, o centro desse versículo, a verdade que ele nos traz, é acerca do cuidado de Deus pelas nossas vidas. A palavra aqui nos dá uma certeza: o Senhor tem cuidado de nós. Mas nesse mesmo texto, nesse mesmo versículo, o Espírito Santo, ele nos faz um convite, na verdade, ele nos orienta a tomarmos uma atitude para que nós possamos perceber esse cuidado de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. O que o Espírito Santo está querendo nos dizer? O Senhor, é fato, Ele tem cuidado de nós. Só que muitas vezes as preocupações do dia a dia, muitas vezes a ansiedade do nosso coração nos impede de perceber o cuidado de Deus. Muitas vezes é a dúvida, o medo nos impede de perceber a presença do Senhor conosco, e Ele está conosco em todo o tempo, independente da situação, do cenário em que nós nos encontramos. O Senhor se faz presente, porque foi uma promessa dele de que Ele estaria conosco todos os dias. E se Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias. Sabe aquele dia que talvez pode ser que seja até hoje, em que você se sente sozinho, você acha que o Senhor não está te vendo, você acha que o Senhor não se importa com as suas dores, com as suas lutas? Pois é nesse dia, o Senhor se faz presente com você, Ele está com você, Ele é com você. Só que muitas vezes as preocupações da nossa vida nos impede de perceber essa presença. Mas o fato de não percebermos, o fato de não conseguirmos perceber a presença do Senhor, não significa que Ele não esteja presente, pois Ele está. E é isso que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Não permita que as preocupações do dia a dia, não permita que a ansiedade do teu coração te impeça de perceber o cuidado de Deus pela sua vida. O Senhor tem cuidado de nós, amados. Só que nós precisamos ter essa atitude de lançar sobre Ele tudo aquilo que impede, que nos impede de perceber a presença do Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, sabe, de sentir o cuidado de Deus pelas nossas vidas, que nós possamos lançar sobre Ele. O que está impedindo você de perceber o cuidado de Deus pela sua vida? O que está impedindo você de perceber quão grande é o amor de Deus, o zelo de Deus pela sua vida? É a ansiedade do teu coração? Lança sobre Ele. É as preocupações do dia a dia? Lance sobre Ele. É as inquietações? Lance sobre Ele. É o medo? É a dúvida, são as incertezas? Lance sobre Ele tudo aquilo que estiver te impedindo, amados, de perceber o cuidado de Deus pela sua vida. Que hoje você possa lançar sobre Ele e tenha certeza que Ele tem cuidado de você. A palavra do Senhor nos dá essa certeza, é a verdade que o Espírito Santo nos apresenta, e é nela, nessa verdade, que nós devemos nos apoiar, acreditar, sem duvidar. O Senhor tem cuidado de nós. E que no silêncio o nosso Deus também trabalha. O exemplo disso está em Marcos capítulo 4, quando os discípulos estavam ali no barco, amados. Quando Jesus havia dado uma ordem: entra no barco que nós iremos atravessar para o outro lado da margem. A Bíblia relata que tudo estava tranquilo, o mar estava calmo, os discípulos estavam ali confiantes, afinal de contas Jesus estava no barco. E a Bíblia relata que ele estava dormindo na polpa do barco. Estava dormindo, mas estava ali. Então havia segurança, havia calmaria, havia paz no coração dos discípulos. Mas a Bíblia diz que de repente surge uma grande tempestade. A tempestade se levantou furiosa, debatia contra aquele barco, balançava aquele barco. Os ventos fortes estavam furiosos, balançando aquele barco. E de repente o medo no coração dos discípulos fizeram eles duvidarem
da presença do Senhor ali, do que ele poderia fazer diante daquela tempestade. A Bíblia diz que o medo, a dúvida, as incertezas, a insegurança no coração deles, amados, fizeram eles o que? Desesperarem. E eles acordaram Jesus naquele desespero. Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que vamos perecer. Por algum momento, amados, o medo, a insegurança fizeram eles pensarem que Jesus não estava se importando, que Jesus não estava se importando com a vida deles, que Jesus não se importava de que o barco pudesse naufragar e que todos pudessem perecer. Por algum momento, amados, o medo fizeram eles duvidarem de quem era Jesus dentro daquele barco. Esquecerem do poder de Jesus que operou grandes coisas antes na vida deles. É o que muitas vezes o medo faz nas nossas vidas, as incertezas, as inseguranças, muitas vezes nos fazem pensar que durante as adversidades, durante as tempestades que se levantam contra nós, faz a gente pensar que Jesus não está no barco, ou se ele está no barco, ele não é capaz de controlar aquela situação. O medo, amados, que faz a gente ter aquela certeza que a situação fugiu do nosso controle, muitas vezes nos faz pensar que fugiu do controle de Deus, mas na verdade não. Nosso Deus tem o controle de todas as coisas, o nosso Deus tem o domínio de todas as coisas, o nosso Deus, amados, ele ordena a tempestade cessa, ele ordena o vento para, o nosso Deus está presente no barco da nossa vida e ele tem o controle de toda e qualquer situação. Nada foge do controle do nosso Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus, com apenas uma ordem, com apenas o poder da sua palavra, ele ordenou: tempestade, pare, vento, cesse. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança, ou seja, aquele estado de paz se instaurou naquele lugar. A paz voltou a reinar dentro daquele barco que outrora estava sendo agitado. A paz, a confiança voltou a reinar nos corações daqueles discípulos que outrora estavam temerosos, com medo, desesperados. O que Jesus quis dizer naquele momento? Ei, eu estou aqui. Se está tudo calmo, tudo tranquilo, eu estou no barco da sua vida. Se a tempestade se levanta, se o mar se agita, se o medo tenta invadir seu coração, eu estou aqui. O que Jesus está dizendo para você? Eu estou com você. Não importa o que você esteja passando, eu estou com você. Eu faço cessar a tempestade, eu faço calar o vento. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, lance sobre mim os seus medos, as suas inquietações, lance sobre mim as suas preocupações, as suas incertezas, lance sobre mim tudo aquilo que está te atrapalhando de perceber o meu cuidado por você. Eu cuido de você. Amados, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida e sinta, perceba, creia no cuidado de Deus pela sua vida. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero